Quando eu crio uma cena no 3ds Max com vários objetos, essa cena é iluminada com uma luz que é criada por definição pelo programa. Essa luz não está em sítio algum, mas ela gera uma iluminação para que possamos ver os objetos. Isso não é obrigatoriamente verdade em outros programas de 3D. Em outros programas, quando eu retiro as luzes da cena, eu fico com a cena completamente escura, não tenho nenhuma iluminação, mas no caso do 3ds Max, ele cria essa luz por definição. Porém, ele oferece vários tipos de luzes que eu posso criar para iluminar as minhas cenas. Se eu vier aqui no menu lateral, eu tenho aqui Lights, e se clicar nessa opção, eu vejo os tipos de luz que o 3ds permite criar. E nessa aula vamos falar sobre a Omni. A Omni é uma luz que ela gera a partir de um ponto em todas as direções. É uma luz multidirecional, ela gera a iluminação a partir de uma região para todas as direções, como se fosse uma lâmpada, por exemplo, colocada no meio de uma sala. Então todos os lados da sala recebem luz a partir daquela lâmpada. Então ela é multidirecional. É justamente isso que faz o 3ds. Quando eu inserir a minha primeira luz aqui nesse modelo, a luz criada por definição vai desaparecer e o modelo vai passar a ser iluminado apenas pela luz que eu criei. Então eu vou clicar aqui para ter a minha primeira luz. Repare só que mudou o visual da janela perspectiva. Agora essa janela mostra a realidade, ou seja, a cena iluminada apenas por essa luz. Ficou um tanto escuro. Eu vou acrescentar uma outra luz numa outra posição oposta para ter uma melhor iluminação, e vamos dizer uma terceira luz aqui nessa região. Tenho mais ou menos o modelo iluminado em todas as direções. Eu posso mover essa luz, por exemplo, qualquer luz dessa, para melhorar a iluminação. Repare ali, para a pirâmide ficar melhor iluminada. Posso tentar clarear um pouco esse lado do cubo. Vamos ver, vamos mover aqui por essa vista. Ok. E tenho então, vamos dizer, a cena iluminada. Quando eu fizer render dessa cena, ou seja, visualizar o que vai ser o resultado final, eu clico aqui para ativar a perspectiva, venho no menu Rendering e escolho Render. Também poderá clicar em F10. Render. Repare que a cena então é criada com os materiais que eu tinha colocado previamente, só que essa luz, do jeito que ela foi colocada, ela não está a criar sombras. As sombras dos objetos não aparecem. Isso porque a luz Omni, por definição, cria a luz com a sombra desligada. Eu preciso então ligar a sombra para poder ver. Eu vou voltar aqui, selecionar o Move, então, e vamos dizer que eu queira criar sombra a partir dessa luz. Eu clico nessa luz para ativá-la, venho aqui no Modify e tenho novamente os parâmetros da luz. Então, logo aqui na primeira divisão chamada General Parameters, eu tenho Shadows e está desligada, Shadow sombra. Eu ligo. Eu tenho aqui várias opções de sombra: Advanced Ray Traced, Mental Ray, Area Shadows, Shadow Map e Ray Traced Shadows, que é o valor por definição. Ray Trace é uma técnica de produção de render que usa os reflexos da luz de uma superfície para outra e usa cálculos mais sofisticados, vamos dizer assim, para calcular a aparência final do modelo, e por isso leva mais tempo também a ficar pronto. Por definição, o 3ds Max usa o método chamado Raycast, que produz sombras menos precisas da realidade, mas em compensação produz o resultado final muito mais rapidamente. Então eu vou deixar no modo por definição, Ray Traced Shadows, e voltar ao Rendering. Vamos ver o que acontece agora
eu tenho que selecionar aqui a vista, render. Repare só, as sombras são então criadas no objeto e eu já começo a ter uma realidade na cena, porque sem as sombras os objetos parecem irreais. Vou fechar aqui. Vou voltar a selecionar a luz que eu tinha modificado para mostrar os outros parâmetros que eu tenho aqui nessa janela. Eu tenho a intensidade da luz, eu posso ajustar aqui a cor, por exemplo. Se eu clicar aqui, eu posso modificar a cor da luz. Vamos dizer que eu coloque uma luz. Vamos dizer um tipo de laranja. Repare, o objeto já mostra aqui na perspectiva uma ideia do que vai ser o resultado final. Eu vou voltar então aqui, rendering. Repare como mudou a cena. E as possibilidades são infinitas. Eu tenho aqui, volto a selecionar a luz, tenho outros parâmetros como o multiplicador, que permite regular a intensidade da luz. Seria a intensidade normal da luz, eu posso aumentar ou diminuir, dependendo do caso. E repare que nessa cena eu tenho 3 luzes, mas apenas uma gera sombra. Se eu quisesse, eu poderia ligar a sombra em todas elas. Logicamente, isso vai incorrer num maior tempo de render. Tenho o que é chamado de decay, que é o decaimento da luz, ou seja, à medida em que eu me afasto da luz, ou seja, quanto mais longe eu estiver da luz, menos intensidade de luz atinge o objeto e, obviamente, a sombra muda também de intensidade. Tenho esses parâmetros todos que definem se há ou não decaimento na luz. Tenho parâmetros avançados aqui que me permitem regular o contraste e a difusão da orla, da suavidade da orla da luz. Tenho algo chamado Projector Map, que me permite usar a luz como um projetor de slide, por exemplo. Eu posso colocar uma imagem e essa imagem vai ser projetada como se eu estivesse a utilizar um projetor de slides em cima de um objeto. Então a luz vai se comportar dessa maneira. Tenho aqui também os parâmetros da sombra, a cor da sombra, a densidade, ou um mapa. Também posso usar uma imagem como sombra de um objeto qualquer. E posso ligar ou não esse parâmetro que diz a luz afeta a cor da sombra. Então esses são os parâmetros normais da luz. Existem outros avançados, mas fogem ao tema dessa aula. E vamos ver no futuro. Então essa é a luz Omni.